Eu imagino o desespero da equipe aí de comunicação do Bolsonaro, do Weingarten, vendo que ó, não tá viralizando muito, viraliza por um tempo, até conseguem chegar ali no topo, mas depois de algumas horas baixa, os próprios bolsominions param de fazer a defesa do Bolsonaro. Imagina o desespero. Pois bem, é isso que o Bolsonaro se interna essa semana, às pressas, para fazer as tais cirurgias no intestino. 3 cirurgias. Olha, cirurgias aí, uma cirurgia poderia ser feita por robótica e 2 cirurgias que são realmente intrusivas ali, invasivas. Ok, o Bolsonaro se interna, faz aquele dramalhão e, como todo bom dramalhão, tem que ter fotos do dramalhão. E aí o Bolsonaro publica esta foto aqui que começou a desmontar toda a narrativa do próprio Bolsonaro. Vou te mostrar a foto. Essa é a foto do Bolsonaro em plena cirurgia, tá? Aí você vê aqui o seguinte, né? O médico tá sem luva, tá? Aqui perto da cabeça do paciente, sempre fica ao lado da cabeça do paciente, perto ali, em algum lugar, tem que ficar a máquina ali que monitora os batimentos cardíacos, monitora tudo e monitora o nível de consciência do paciente para saber se ele está realmente anestesiado ou se ele acorda no meio da cirurgia, né? Para ver se ele não acorda. Também tem o sapato do médico, que claramente não é um sapato para estar num centro cirúrgico. Você fala, pô, que estranho. Algumas pessoas podem até falar, mas Thiago, a mão dele pode estar limpa e tal. Tem que usar luva cirúrgica e não pode entrar com o sapato que está fora do centro cirúrgico. Você vê até que outros médicos têm ali uma proteção nos sapatos. Além de estarem com um vestimento especial, um deles ainda tem uma proteção aqui, ó, na vestimento especial. E esse está com o sapato de fora. Estranho, bem estranho. Pois bem, todo mundo ficou falando, pô, novamente aí médicos sem isso. Para quem não sabe, num centro cirúrgico é muito importante estar tudo esterilizado. Não pode ter uma pessoa sem luva, a pessoa sem máscara e coisas do tipo, porque se sai uma bactéria, o paciente está aberto, a bactéria entra direto na corrente sanguínea. Então, uma coisa é você lembra da Covid, tinha que usar máscara, é um vírus respiratório, se o vírus encosta aqui em você, aqui provavelmente não vai fazer problema algum. Mas uma bactéria, às vezes encosta em você, não faz problema algum, a não ser que ela entre no seu sistema. Depende da bactéria, obviamente, do vírus. Mas, num centro cirúrgico, qualquer coisa vai direto dentro do paciente. Então, tem que ter uma esterilização muito boa. E nesse caso, com um hospital 5 estrelas, com médicos tão caros assim, estranho, né? Estranho. Aí a coisa mais estranha foi a seguinte, que logo depois da cirurgia, falaram que o Bolsonaro não fez cirurgia no intestino. Não. Então ele foi internado, lembre-se, a Polícia Federal homologou, o SF homologou a delação do Tenente Coronel Cid no sábado. A Polícia Federal recebeu isso sábado. Então a partir do sábado, a Polícia Federal já poderia tomar diligências, pedir para o STF, né, e aí o STF autoriza, o que às vezes acontece em questão de horas, a Polícia Federal já poderia pedir diligências ao Alexandre de Moraes, se é que já não tinha pedido antes, quanto aos delatados pelo Tenente Coronel Cid. Então a chance do Bolsonaro ser preso no domingo ou na segunda-feira era muito grande. Se não fosse segunda-feira, aí provavelmente durante a semana não seria, porque quer dizer que a Polícia Federal vai tomar outras diligências antes da prisão aí imediata de quem foi delatado. Ok. Então o Bolsonaro vai se internar às pressas na segunda-feira e cita o caso Adélio. Fala, não, foi aqui, ó, o problema não é minha barriguinha, aqui, ó. E aí ele faz 3 cirurgias no nariz. O nariz dele ficou muito grande, né? Tanto mentira, a cirurgia deve ser corte de pedaço do nariz de Pinóquio dele. Pois bem, aí o Bolsonaro faz 3 cirurgias no nariz, eu vou ler aqui as cirurgias que ele fez. Pois bem, disseram que ele fez uma, isso veio depois, tá? O primeiro reporte do Bolsonaro diz que ele fez 3 cirurgias. Septoplastia, que é uma cirurgia para desvio de septo. O meu acho que precisa aqui, ó. Tem uma parte aqui que também tá meio tortinha, tá vendo? Então, precisaria. Tá. Turbinectomia, que é para os cornetos nasais, essa parte aqui. E uvulopalatofaringoplastia, garganta, para melhorar a condição respiratória. Tinham dito que ele ia tirar as amígdalas, né? Aqui. Só que parece que não fez isso aí não. Só fez essa cirurgia aí de nome enorme. Depois, falaram, não, olha, ele também fez uma fundoplicatura endoscópica para tratar refluxo, que é uma microcirurgia que você faz e o cidadão pode ir embora na mesma hora, não é uma coisa urgente. Na mesma hora, às vezes pode ficar um dia de internação. Tá, estranho, né? Então era cirurgia de intestino urgente, cirurgias graves, cirurgias assim, nossa, esse cara não pode ser preso por um tempão.
Aí passou o dia que tinha o maior risco dele ser preso. Não é a primeira vez que acontece, hein? Passa o dia que tinha maior risco dele ser preso e aí muda a versão. E aí você vê que os médicos estão batendo cabeça, porque de repente o médico lá do caso Adélio, que é aquele que ele era o único que poderia encostar no Bolsonaro, dá uma versão conflitante com a versão do outro médico, que é pai do advogado do Bolsonaro. Ele diz, olha, o intestino do Bolsonaro está funcionando muito bem, ele não precisa de mais nada. Enquanto o pai do advogado do Bolsonaro seguia dizendo, fizemos só cirurgia de nariz, precisa ver como ele vai se recuperar, pode demorar um tempão, porque essa recuperação é complicada, mas depois ele vai precisar de outras. O outro médico diz, não, ele já fez uma microcirurgia aí, tá ótimo. Deu ruim aí a versão. Os médicos brigaram, se desentenderam. O que aconteceu aí entre os médicos? Pois bem, a versão é conflitante. Aí, para piorar, tava todo mundo já questionando, muita gente começou a questionar, assim como questionam lá o que aconteceu em Juiz de Fora. Eu não posso falar sobre isso, que sou sobre censura no YouTube. O YouTube mandou e-mail pro Plantão Brasil, pro Clique Política, pro 247, para mais uns 10 canais aí, dizendo que se a gente falar sobre o caso, o canal será deletado sem aviso prévio. Não vão nem mandar um e-mail falando, deleta o vídeo. Não, vão deletar o canal. Porque, Thiago, ordem judicial, alguma coisa? Não. Decisão da direção do YouTube Brasil. Não falo. Pois bem, então o que acontece? Depois daquilo, Bolsonaro, só um médico podia tocar no Bolsonaro, agora o pai do advogado dele pode tocar nele. Então aquilo foi usado para fazer esse espetáculo aí todo, essa dramatização toda, e no fim ele fez cirurgias no nariz e uma microcirurgia robótica, para uma coisa que nem estava dizendo que seria feita antes. Tá? As 3 que ele tinha dito ali, nenhuma dessas era a que ele fez. Tá. E na época, lá em 2018, muita gente questionava uma foto também que mostrava o médico sem luva ali e tudo mais. E todo mundo falava estranho. Aí tem o médico, o Dr. Bruno Gino, ele é professor no Canadá de medicina. E aí ele fez um artigo falando, não posso falar que não teve cirurgia ou que a foto é fake, porque eu não sou especialista em imagens para saber se a foto é fake, mas como professor de medicina digo que é muito incomum ali que o aparelho ali não fique ao lado da cabeça do paciente. Mas, assim, incomum, não é a prática medicinal, assim, da medicina mais bem utilizada, é o médico não usar luvas e o médico utilizar ali um sapato completamente inadequado. Dito isso, cada um tem suas práticas. Estranho, digo eu, Thiago, num hospital 6 estrelas. Porém, a foto de depois da cirurgia, publicada pelo próprio Bolsonaro, não falei, mas Thiago, você está pegando uma foto antiga. Não, tem 2 fotos, uma publicada pelo próprio Jair Bolsonaro, hoje de manhã, e a outra pelo Eduardo Bolsonaro. Então, lembre-se, ele fez a cirurgia ontem. 5 da manhã, ele saiu do quarto dele, 3 horas mais tarde, já tinha acabado. Então, imagine, ontem, 5 da manhã, fez a cirurgia. Ontem, à noite, essa foi a foto tirada pelo Eduardo Bolsonaro com o Jair Bolsonaro. Aí você, tá aqui o Bolsonaro num negócio e tal. Engraçado, ele tá com uma cara que parece até que colocaram aquele... Você já usou esses aplicativos de inteligência artificial? Que ele pega uma foto qualquer e põe a sua cara? Mas parece muito, não parece uma cara bem photoshopada? Olha isso aqui. Isso é o Bolsonaro com... Nem quando ele era jovem tinha essa cara. Pois bem, tá. Estranhíssima foto. Mas vem cá, o Bolsonaro não fez cirurgia de desvio de septo? Você viu o nariz dele? Você viu o nariz dele? Pois bem, eu pedi aí para quem aí, muitos estudantes e muitos médicos, estudantes de medicina e médicos aí, também quem trabalha na mesma área, seja na enfermagem ou qualquer área hospitalar, diga-me, um paciente menos de 12 horas após uma cirurgia de desvio de septo e mais 2 no nariz, ele tá assim? Se falasse que o Bolsonaro foi colocar botox, fazer tratamento para a pele, eu até ia falar, meu Deus, o cara rejuvenesceu 30 anos numa tacada só. Mas cirurgia do septo? Estranho. Aí depois o próprio Bolsonaro publicou, hoje, às 9 da manhã, esta foto. Aí você vê que não, realmente não rejuvenesceu o rosto dele não, mas o nariz dele continua torto, inclusive mais torto que o meu. Bem mais. O meu, se eu não fizer assim, talvez não dê nem para perceber direito. Eles falam, não, ele pode ter publicado uma foto de antes. Não, as 2 fotos de depois. Eles tratam como uma foto de... O Bolsonaro disse hoje. Tá, aqui uma foto de uma pessoa que publicou nas redes sociais. Ela publicou, então eu posso mostrar.
dizendo, ó, ela mesma fez a comparação. Ela falou, olha, isso aqui,